12h47 da manhã, sexta-feira, final de outono. Sou Beatriz Cavalcante, 38 anos, mãe solo e advogada de defesa dos direitos da criança. Uma audiência de emergência me tirou de casa, me forçando a deixar meu filho passar a noite na casa dos meus pais com meu irmão pela primeira vez. Apenas uma noite, deveria ser seguro. Meu celular explode. A voz do meu filho corta o silêncio. Mãe, o tio me empurrou depois que eu ouvi ele te pedindo os 20 mil reais da dívida. Eu caí em cima de vidros quebrados. As feridas estão ardendo. Ele disse para a polícia que eu ataquei primeiro. Eles acreditaram nele. Arquivos caem, chaves na mão, eu saio voando antes de explodir. O mundo desses policiais vai virar de cabeça para baixo. Escreva seu país e sua idade nos comentários. Siga agora para o desfecho. 18 minutos de pé no acelerador, veias fervendo. O eco toca. O apelo frenético do meu irmão. Bia, eu tô me afogando. Se eles encostarem no meu filho... Estaciono no Hospital Geral de Santana. Motor rosnando. A reação do policial quando me viu? Arrependimento instantâneo. As portas automáticas se abriram. Atravessei o corredor, saltos derrapando no linóleo polido, maleta batendo no quadril como um pêndulo. Passei pela triagem num borrão. Uma enfermeira apontou para a esquerda. Boxe 4. Cortina entreaberta. Theo estava deitado em uma maca estreita, o avental hospitalar enorme para o seu corpo. Um lacre de plástico grosso prendia seu pulso esquerdo ao trilho da maca, a pele vermelha por baixo. Sua bochecha direita estava inchada e roxa, com a marca de nós de dedos. Cortes de vidro estriavam seus antebraços, 7, 8, talvez mais, o sangue encharcando a gaze. Carlos estava encostado na parede a 1 metro de distância, braços cruzados. Um único arranhão fino no dedo indicador, mal atravessando a pele. Ele me encarou com um desdém preguiçoso. O cabo Rocha estava ao pé da cama, bloco de notas aberto. O reconhecimento o atingiu como um tapa. A cor sumiu do seu rosto. A senhora é a advogada que conseguiu aquela medida protetiva no passado? A voz dele falhou. O sargento Vargas, alto, corte militar, distintivo brilhando, deu um passo à frente sem hesitar. Tesouras de trauma brilharam. O lacre arrebentou com um estalo seco. O braço do Theo caiu inerte, a circulação voltando em formigamento visível nos dedos. Caí de joelhos ao lado da maca, maleta batendo no chão. Minhas mãos, firmes no tribunal, mas tremendo agora, pairaram sobre os ferimentos. Quem autorizou o uso de restrições em uma criança vítima? Perguntei, olhos fixos na laceração mais profunda, um corte de 10 centímetros do cotovelo ao pulso. Isso é quebra de protocolo. Má conduta grave e responsabilidade civil. Vargas guardou a tesoura. O despacho registrou o tio como reclamante. A criança estava agressiva. Ele acenou para Carlos. Estamos corrigindo isso agora. A voz do Theo saiu pequena, rouca. Dói, mãe. Eu sei, meu amor. Acariciei sua bochecha ilesa, o polegar roçando a borda do hematoma. Vamos resolver tudo. Uma enfermeira apareceu com uma bandeja, soro, suturas, frasco de antitetânica. Ela hesitou diante dos restos do lacre. A norma diz para remover apenas sob ordem policial. Ordem dada, disse Vargas. Levantei o braço do Theo, inclinando-o suavemente para a luz. Cacos de vidro brilhavam nas feridas como confetes cruéis. Isso precisa de limpeza e raio-x para fragmentos. Agende agora. A enfermeira assentiu, anotando. Carlos se desencostou da parede. Ele avançou em mim primeiro. Olha minha mão. Ele empurrou o arranhão como se fosse uma prova. Eu nem olhei. Um corte de papel contra uma hemorragia arterial. Convincente. O cabo Rocha fechou o bloco, ainda pálido. Doutora, eu respondi ao 190. O denunciante... Seu irmão disse que o menino o atacou com uma garrafa e vocês prenderam a criança sangrando baseados nisso? Meu tom poderia congelar o soro. Vargas interveio.
As câmeras corporais estavam gravando. Vamos revisar. Theo estremeceu quando a enfermeira limpou o primeiro corte. O tio Carlos me empurrou no cesto de reciclagem. As garrafas quebraram quando eu caí. Carlos bufou. Criança dramática. Fiquei de pé, me posicionando entre eles. Crianças dramáticas não precisam de 23 pontos. Um técnico trouxe um raio-x portátil. O braço, por favor. Ajudei Theo segurando seu cotovelo. A máquina zumbiu. Imagens carregaram no monitor. Pontos brancos incrustados no tecido mole. 3 fragmentos, anunciou o técnico. Preparem o centro cirúrgico, Vargas avisou pelo rádio. Rocha reabriu o bloco, caneta pairando incerta. Me inclinei perto do Theo. De 1 a 10? 8, ele sussurrou. A ordem de morfina subiu. Theo fechou os olhos. Carlos se mexeu, coçando o pequeno arranhão. Isso é ridículo, eu sou a vítima aqui. Vítimas não ficam ilesas enquanto crianças sangram, eu disse. A segurança chegou, 2 guardas do hospital. Vargas falou baixo com eles. Um apontou para Carlos. Senhor, acompanhe-nos para um depoimento. Carlos se irritou. Não vou a lugar nenhum. Vai sim, Vargas respondeu. Agora. Os guardas o cercaram. Carlos me lançou um olhar venenoso, mas deixou-se levar. Seus passos ecoaram pelo corredor. A respiração do Theo desacelerou sob o efeito do remédio. Tracei a marca do lacre, que já se tornava um círculo roxo perfeito. Sargento, quero o registro da restrição, as notas do oficial e os números das câmeras corporais. Compilando, disse Vargas. Tio foi levado para a cirurgia. Vargas me chamou e desbloqueou um tablet. A voz calma da atendente do 190 preencheu o espaço. Polícia Militar, qual sua emergência? A resposta frenética do Theo estalou. Não me empurra! Eu ouvi sobre os 20 mil. Um baque, um gemido, então vidro explodindo como tiros. 12h31 da manhã. Vargas deslizou a tela. Próximo arquivo. Câmeras de segurança do quintal, infravermelho granulado. A silhueta de Carlos no centro, braço direito erguido com uma garrafa de pescoço longo brilhando. Theo recuando passo a passo. Carlos avançando, balançando a garrafa em um arco largo. O calcanhar do Theo pegou na borda do jardim. Ele caiu de costas no lixo reciclável. Vargas tocou em outro ícone. Um documento judicial. Processo 19D-04712. Requerente. Marisol Reyes, ex-noiva do Carlos. Medida protetiva ativa. Distância de 100 metros. Senti o quarto girar. Cada corte no braço do Theo agora tinha um preço. Me virei para Carlos, que estava encostado na parede oposta, sorriso vacilante. Você me implorou 20 mil reais semana passada, eu disse, voz baixa com veneno. Eu recusei. Então você encurralou uma criança de 11 anos no escuro e usou uma garrafa com uma alavanca. A mandíbula de Carlos travou. Vargas pegou as algemas, as de verdade desta vez. Vargas leu seus direitos enquanto guiava Carlos para o corredor. Você está arruinando a família por causa da imaginação de um moleque, Beatriz. Família não usa dívidas como arma contra crianças, eu gritei de volta. Horas se passaram. Carlos não desistiu. No corredor, antes de ser levado para a detenção, ele viu o Theo sendo levado para o quarto pós-op. Um rosnado gutural saiu de sua garganta. Ele avançou, ombro batendo no braço estendido de Vargas. As algemas chacoalharam. Os dedos de Carlos tatearam o pescoço do Theo. Eu girei, maleta caindo, e joguei todo o meu peso no caminho dele. Minhas palmas atingiram seu externo. O impulso o traiu. Sua bota prendeu na roda da maca. Ele voou de cabeça contra o suporte de instrumentos de aço inoxidável parafusado ao lado da cama. O impacto soou como um melão caindo no concreto. Carlos desabou, a testa abrindo em um vermelho vivo. O sangue se misturou com os produtos de limpeza no chão. Theo recuou. Vargas imobilizou Carlos. Agressão a menor sob custódia. Rocha começou a escrever furiosamente.
apagando sua versão anterior linha por linha. Enfermeiras inundaram o local. Me ajoelhei perto do Theo, protegendo sua visão. Mãe, ele sussurrou. Antes de ele pular, ele disse que eu ia pagar por contar do dinheiro, que ninguém acreditaria em uma criança. Escute-me, filho. Ele parou de falar, parou de ameaçar, parou de te machucar. Luz solar cortou as persianas. Meus pais chegaram. Roberto com uma camisa de flanela amassada. Dalva segurando sua bolsa enorme como um escudo. Disseram que o Carlos agrediu o Theo? Não pode ser verdade. Dalva assentiu. O menino não deveria estar ouvindo conversas de adultos de qualquer maneira. Parei de andar. Conversas de adultos que terminaram com meu filho em cirurgia. Roberto esfregou o pescoço. O Carlos tem problemas, claro, mas empurrar uma criança... Dalva interrompeu. O Theo sempre foi xereta. Talvez ele tenha provocado vidro no braço? Minha voz subiu. Sentem-se, os dois. Eles se sentaram. A bolsa da Dalva estava no chão. Um papel branco aparecia. Me agachei, fingindo amarrar o cadarço. Puxei os papéis. Recibos de apostas. 6.000 na roleta. O total na minha cabeça, 20.000 reais exatos. Expliquem isso. Os olhos de Dalva se arregalaram. Isso é privado. Financiamento privado para a fúria que colocou o Theo sob o bisturi. Vocês pagaram as dívidas dele e tentaram extorquir de mim. Quando eu recusei, ele descontou no meu filho. Roberto tentou pegar os recibos. Dalva começou a tremer. Família ajuda. As apostas estavam acabando com ele. Acabando com ele? Eu ri sem humor. Ele enterrou meu filho em vidro quebrado. Ele prometeu que era a última vez. Homens desesperados não ganham passe livre para aterrorizar crianças. Guardei os recibos. Isso vai para o promotor. Obstrução de justiça e cumplicidade. Escolham a acusação. Você vai se virar contra sua própria mãe? Estou me virando contra cúmplices. O Theo tem 32 pontos porque vocês dois assinaram cheques em vez de colocar limites. O Theo acordou. Vovô e vovó estão lá fora? Eles estão aprendendo sobre consequências. Saímos do hospital 1 hora depois. Meus pais estavam perto da máquina de café. Dalva tentou contato visual. Eu olhei através dela. Roberta abriu a boca e a fechou diante da minha expressão. Coloquei Theo no carro. Dalva correu até o meio-fio. Beatriz! Fechei o vidro. Os pneus esmagaram o cascalho, deixando-os para trás na exaustão. Theo os observou encolherem no espelho. Eles pareciam tristes. Eles fizeram escolhas. Nós estamos fazendo novas. 1 ano depois. Theo, agora com 12 anos, estava em um pódio. Ele usava um blazer azul. Há 1 ano, meu tio me empurrou contra vidros por causa de dinheiro. Estou aqui porque crianças não devem pagar pelos erros dos adultos. Dívida não justifica ameaças. Família de verdade protege. Aplausos. Eu o abracei. Minha ONG, Justiça Infantil, tinha ajudado 43 famílias em 6 meses. O celular tocou. Era a promotora Kim. Atualização. Carlos ficou paralisado. Briga no pátio da prisão por dívida de pôquer. Uma facada na medula. Cadeira de rodas para o resto da vida. Voltei para a festa. Theo comia bolo. Tudo bem, mãe? Melhor do que nunca. Caminhamos pela praia à noite. Fundou o centro por minha causa, não foi? Por causa de nós e de cada criança que precisa. Ele guardou uma pedra lisa no bolso. O e-mail do presídio chegou à meia-noite. Transferência médica aprovada. Fechei o laptop. Proteja quem você ama, não importa o custo. Comente justiça se você faria o mesmo pelo seu filho.